Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, graças a Deus. Bom, estamos aqui para mais um vídeo do 1 Coríntios. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, o relacionamento de Paulo com os coríntios. Se você estiver gostando da jornada até aqui, nos acompanhando, dê um feedback para as melhores que eu posso fazer, ou Deus falou com você através dos vídeos. Espero que vocês estejam gostando dessa jornada. Eu estou gostando muito de fazê-la e vamos lá. Para a introdução, para dar uma leve resumida, Paulo escreveu um monte de cartas para várias igrejas que ele fundou naquela época. E uma dessas cartas foi o 1 Coríntios, destinado ao povo de Corinto. Essas cartas tinham o objetivo de instruí-los, os novos convertidos, para andar corretamente na fé, certo? E capítulo 4 aqui, Paulo já inicia dizendo: portanto, devemos ser considerados sempre servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. E o encarregado espera-se que seja fiel. Então, nós devemos ser simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. No capítulo 13, a gente fala um pouco sobre isso. Então, se você estiver perdido nessa jornada, dá uma voltada nos vídeos anteriores para você dar uma entendida, ok? Porque a Bíblia não é você só abrir uma página, olhar um versículo e falar: oh, Jesus falou comigo, ok? Você tem que olhar o contexto, olhar o que está sendo escrito, interpretar corretamente, de acordo com o contexto da escrito, ok? Não é só pegar só um versículo, tirar ele do texto e usar ele para outra coisa. Não, você tem que ver o contexto que ele foi utilizado. Paulo, no versículo 3, diz: quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova de que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Portanto, não julgue ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então, Deus dará de cada um a devida aprovação. Paulo não deve ser avaliado por ninguém, e nós também não devemos ser avaliados por ninguém. Somente por Cristo, somente o Senhor deve nos avaliar. Mas quando ele fala que a consciência dele está limpa, não prova que ele está totalmente correto. A mente dele está limpa porque o Senhor vai avaliá-lo. No versículo 5 ele fala: portanto, não julgue ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte. Não julgue as pessoas ao seu redor que agem de uma forma que você não concorda, uma forma que o evangelho não fale, mesmo que essa pessoa diga que ela é cristã e ela não segue o caráter de Cristo. Não julgue, porque ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação, certo? Não devemos julgar, mas sim devemos dar tempo a essas pessoas e orar por elas, interceder da misericórdia, porque eu acho que é a mesma coisa que a gente gostaria de ser tratado, a gente deve tratar os outros. Paulo, no versículo 6, diz: irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além do que está escrito, não se orgulharão de um à custa de outro. Mas que direito vocês têm de julgar deste modo? O que vocês têm que Deus não lhes tem dado? E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulharmos como se não fosse uma dádiva? Tudo que nós temos, Deus que nos deu. A nossa adoração a Ele foi Deus que nos deu. As nossas coisas boas que nós temos dentro de nós não vem de nós, vem de Deus. Muitas das vezes as pessoas têm aquele jeito mais gentil, mais delicado. Isso vem de Deus, não vem de nós. Nós acabamos que estragamos a obra que Deus criou, e Cristo veio para cá para nos salvar e ser mediador entre nós e nos mudar, tornamos novas criaturas. Ele fala aqui que nós não devemos julgar deste modo, e que ele pergunta: o que vocês têm que Deus não lhes tem dado? E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulharmos como se não fosse uma dádiva? Vocês consideram que já têm tudo o que precisam, pensam que já são ricos e até já começaram a reinar sem nós. Gostaria que de fato já estivéssemos reinando, pois então eu reinaria com vocês. Por vez, me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, condenados à morte, espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. Nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, vocês são fortes, vocês são respeitados, mas nós somos ridicularizados. Até agora passamos fome e sede, e não temos roupa necessária para nos manter aquecidos. Somos espancados e não temos casa. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento. Abençoamos quem nos amaldiçoa, somos pacientes com quem nos maltratam. E, no entanto, até o momento, temos sido tratados como a escória do mundo, como um lixo de todos. Então, Paulo está falando sobre um pouco da experiência que ele tem como apóstolo, que, como a gente acabou de ler aqui, não é uma experiência tão boa. E ele está sendo tratado como a escória do mundo, mesmo condendo o gentio quando ele não está recebendo gentileza, abençoando quem está amaldiçoando. Isso são atitudes de pessoas que têm Cristo, mas que a recompensa
que ele está recebendo é perseguição, está sendo maltratado. Não será que vale a pena ser apóstolo? Não sou apóstolo, será que vale a pena ser seguidor de Cristo? E não é só apóstolo que faz isso, nós somos seguidores de Cristo, nós devemos fazer essas mesmas coisas também. Não escreva essas coisas para envergonhá-los, mas para diverti-los como meus filhos amados. Pois ainda que tivessem 10 mil mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por isso enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele nos lembrará de como sigo Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino em todas as igrejas em qualquer lugar onde for. Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. O que vocês escolhem? Devo ir com vara para castigá-los ou com amor e espírito de mansidão? Paulo pede para que nós sigamos os atos que ele fez aqui, de abençoar quem amaldiçoa, poder com bondade quando falam mal de nós. Ele diz que passou fome e sede e que não tem roupa para manter aquecido. Tudo isso pelas boas novas de Cristo, para que o mundo inteiro possa conhecer. Isso que eu estou fazendo aqui é uma pequena parte de espalhar o evangelho. Tem muitas pessoas que vão o mundo afora, em outros continentes, em outras culturas, espalhar o evangelho. E sofreram tão parecido como Paulo sofreu, como Pedro sofreu. E nós devemos seguir os passos dele, não no sentido de viajar, fazer isso tudo, mas no sentido de tratá-las com bondade, tratá-las com amor, tratá-las com perdão, com misericórdia. Mesmo que isso não vem delas, tem que vir de nós. Porque nós temos Cristo dentro de nós. E então, essa tem que ser uma mentalidade que a gente tem que ser construída ao longo dos tempos. Se a gente não fizer isso, a gente vai acabar se parecendo muito com o mundo. E aí, o mundo vai olhar pra gente e falar, bom, esse cara aqui de Cristo tem a mesma coisa que eu tenho. Por que eu tenho que ir pra lá? Entende? Então, se a gente for diferente e mostrar Cristo nas nossas atitudes, a gente vai estar fazendo um papel dele, que é revelar os mistérios dele aqui na Terra, ok? Esse foi mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que Deus tenha falado com você através desse vídeo aqui. E no próximo vídeo, capítulo 5, tem mais.